O Corinthians foi muito criticado pela atuação contra a Chapecoense. Venceu, mas acabou ganhando, jogou muito mal. Foi ali, para mim, a pior partida. Das derrotas, nenhuma derrota teve um jogo tão ruim quanto foi o da Chapecoense, que acabou vencendo. Com aquele gol do Jô, né? Do jeito que foi ainda. Então, gente, estamos falando já de 5 jogos seguidos em que o Corinthians não conseguiu demonstrar o seu padrão do primeiro turno. Sim. Né? Isso certamente vai levar muita gente a pensar que o campeonato está aberto. Está aberto, para mim está aberto. Por mais que se pondere, o Grêmio e o Santos ainda estão envolvidos com Libertadores. Eu vou te falar porque está aberto. A distância é grande e tal, mas eu vou te falar uma porque queda tá de rendimento. Ele está aberto por uma simples razão. O Corinthians perdeu de 2 clubes. É claro que jogaram bem o Vitória, né? Perdeu do Vitória e perdeu do Atlético Goianiense. Em casa. O Corinthians tem muito clássico. O primeiro clássico que jogou, ele perdeu, Barreto. Então é de se preocupar, sim. É claro, tem 7 pontos. O Grêmio também joga, o Santos também joga, tem Libertadores. 7 pontos, né? O Palmeiras, e o confronto direto. E aí o confronto direto em São Paulo. Então é claro que aí se fala, não, tá tudo tranquilo. Não tá, não. Não tá, não. A tabela dos próximos jogos do Corinthians é para o Corinthians pega o Vasco, né, agora. Ou colocar o Corinthians, retomar a moral, ou dar uma balada. Porque pega o Vasco, o São Paulo no Morumbi e depois o Cruzeiro. Para mim, o Corinthians ainda é o favorito. É campeão? Não. É o favorito. É campeão? Não. Porque tem jogos difíceis para todo mundo. Tá? O Atlético com o Palmeiras, ali se o Palmeiras ganha, encosta um pouco, também não ganhou. Entendeu? Então, clubes, o Atlético podia encostar também, não consegue encostar. Então, isso tem ajudado o Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians é uma equipe favorita. Agora, para título, falta muito ainda. Tem aí um ainda. desafio, acho, para o Carille, e não estou aqui falando nada do trabalho dele. Uma grande revelação. Acho que está encaminhando um futuro brilhante como treinador. Mas ele vai ter que tirar um coelho da cartola agora. Sim, perfeito. Vai ter que tentar mudar o jeito do time jogar. Como é que vai fazer agora? O Corinthians foi aquele encaixe, aquela coisa perfeita, de um jeito só de jogar no primeiro turno. Ou está manjado, que não dá para a gente cravar aqui que está manjado, ou perdeu esse encaixe. Mas é aquele negócio dos times ficarem prontos em setembro, se volta contra o Corinthians. Tem muita não gente mudou boa, nada, hein? né? Não mudou, mas talvez ele tenha chegado. Está jogando bem no primeiro turno, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Mantém, mas o auge do Corinthians pode ter acontecido, o auge técnico, antes do momento certo, por uma limitação de elenco que ele tem. É hora da reinvenção. O Chelsea, o ano passado, saiu bem no primeiro turno do campeonato inglês, foi galgando ali, conseguiu a liderança com diferença. E o Tottenham, na reta final, começou a encostar e ficou aquela diferença de 4 pontos. 4 pontos, 7 pontos. 4, 7 pontos. No confronto direto, quando dava para o Tottenham diminuir para 1 ponto, o Chelsea foi e ganhou. Só que o Chelsea passou 5, 6, 7 rodadas amarrado. Ganhava um jogo, empatava, perdia. E conseguiu deixar com que o Tottenham desse vida ao campeonato. Acordou na reta final do campeonato, faltando 5 rodadas, e aí voltou a vencer jogos importantes e conseguiu ser campeão até com uma certa antecedência. Foram 3 pontos de diferença. 3 pontos de diferença. Porque na virada de turno, para o começo do retorno do campeonato inglês, também balançou e não tinha o que fazer. O Conte não tinha o que fazer, só que o time dele já era bem estruturado, tinha feito um bom primeiro turno e foi o suficiente para não deixar o Tottenham encostar, porque o Tottenham veio avançando e quase conseguiu. O que salvou não, mas o determinante para a campanha do Chelsea campeã, eu comparo um pouco a pontuação com a pontuação do Corinthians, foi o confronto direto. E o Corinthians ainda tem, né? Contra o Grêmio em casa. E contra o Palmeiras também em casa. Muito bem. Vamos ver como é que os jogadores e o técnico Fábio Carille reagiram a esse empate do Corinthians. Acho que o primeiro tempo a gente fez um ótimo primeiro tempo, marcamos bem, jogamos. No segundo tempo faltou um pouquinho de atenção na hora de propor o jogo, né? Mas é uma competição que são 2 jogos, né? Mata-mata. Acabou que 1-1 também ainda não é um mau resultado. A gente tem mais um jogo lá. Uma vitória simples lá nos classifica. Então é ter tranquilidade. Agora já é trocar a chavinha e pensar no Campeonato Brasileiro. Jogamos pior em alguns jogos e conseguimos ganhar. E de repente no jogo que a gente criou mais, teve mais oportunidade, a gente acabou sendo derrotado. Mas acho que a confiança e o ambiente de grupo é muito bom. E tenho certeza que nós vamos voltar rapidamente às vitórias, assim. Pode ser que há essa cobrança maior pelo fato de tanto tempo a gente ficar sem perder, e quando você perde 1 ou 2 partidas,
Algumas pessoas acham alguma coisa, mas nada de anormal. Nós continuamos focados nos nossos objetivos e continuar trabalhando forte, como eu falei, para voltar às vitórias. Você fica 3 jogos sem vencer, é normal esses questionamentos, ainda mais uma equipe que fez um grande primeiro turno. Ficamos 34 jogos sem perder. Então a gente tem que nos blindar, né? Sabemos aonde podemos chegar, fizemos por merecer tudo que conquistamos até agora, né? Estamos bem no Campeonato Brasileiro. Tivemos de deslize agora na Sul-Americana, voltar a ter aquela concentração para manter aquela equipe que encantou o Brasil com um estilo de jogo diferente. Não tem alerta. Eu saio de um jogo assim, eu sei realmente de tudo o que aconteceu, né? Se a gente melhorar o passe simples, o passe no pé, o adversário não cresce e a gente fica com a bola e consegue controlar o jogo consegue controlar melhor o jogo. E hoje foi o grande problema do segundo tempo, né? Tentando triangular e não conseguindo e desfazendo da bola, e a equipe com bastante qualidade, procurando rodar bastante a bola. Foram superiores, sim, foram superiores no segundo tempo, mas mais uma vez assim que eu vejo foi pelos nossos erros. Se a gente consegue trabalhar melhor a bola, o Racing não ia ter tanta superioridade no segundo tempo. Eu só não entendi uma coisa aí no bolo das entrevistas. 1-1 em casa não é mau resultado? Tá, mas você vai jogar na Argentina. O João entende que o Corinthians tem condição de ganhar na Argentina. Pela declaração dele, está muito claro isso. Mas precisa fazer gol. Mas nas minhas contas aqui, com o gol qualificado, 1-1 não é bom resultado. Por isso, tem que fazer gol, né, na Argentina. Vê se o Santos não vai voltar feliz. A gente vai mostrar o jogo do Santos daqui a pouco. Vê se o Santos não vai voltar feliz do Equador. Foi lá, não perdeu e meteu um golzinho. Né? É lindo para o visitante. Essa declaração do Carille lembra muito a entrevista que ele deu no domingo depois do jogo contra o Santos, né? Pelo menos ali a entrevista para o pessoal de rádio, e ele falou sobre... Perguntaram, o que você tira do jogo de hoje, né? O que foi determinante para o jogo de hoje? Ele, olha, eu gostei, nós finalizamos menos e erramos muito passes. Inclusive passes que foram determinantes para situações de gol, que foi o primeiro e o segundo gol, uma sequência de erros de passes do Corinthians. E ele agora voltou a falar sobre a questão do passe e da posse de bola. E o Corinthians no primeiro semestre também errava muito passe, apesar de jogar melhor do que está jogando hoje. Eu nem acho que é tão melhor, eu não vejo tanta diferença. A diferença é que a bola entrava e agora não está entrando. Mas também tinha um problema de erro de passe, quando eles erravam muito passe. E ele reclamava disso também nos momentos que ele tinha alguma coisa para questionar do time, e ele retoma com esses erros de passe, que para o Carille ter sido fundamental, está sendo fundamental para esse desempenho do Corinthians. E a questão da finalização, né? Porque contra o Vitória, por exemplo, o Corinthians finalizou muito, contra o Atlético Goianiense finalizou muito, contra o Santos menos, o Vanderlei nem trabalhou tanto como o Cássio. Não. E agora contra o Racing, em primeiro tempo, podia ter feito 3-0 e também pecou nas finalizações e cedeu o empate. Mas os dois melhores jogadores de meio campo do time, tecnicamente, tiveram uma queda sensível, perceptível de rendimento. Total. O Jadson e o Rodriguinho. Você tem esses... há um consenso em se dizer que o Corinthians não tem um grande elenco, que não tem grandes talentos. Esses dois são os mais talentosos do meio, a gente pode dizer, e tem o menino Arana, o lateral esquerdo, que todo mundo coloca como o melhor lateral esquerdo do campeonato. Saiu o Arana, os outros dois caem de rendimento. 3 jogadores parece que não é nada no time de futebol. Você tem 10 na linha, pô. Queda de rendimento é uma coisa que me fascina um pouco, né? Porque assim... Eu sei que eu estou exagerando, e não é uma comparação, só o parâmetro mais alto que existe. O Messi e o Cristiano Ronaldo não caem de rendimento. Jogam aquele negócio ali todo jogo. Mas o Messi na seleção argentina cai de rendimento. Falávamos sobre isso no caminho. Mas você dizia que não, você dizia que ele faz gol contra o Irã, que ele decide jogo. No jogo da Venezuela, lembrei muito de você. Não, mas embora ele seja o maior artilheiro da seleção argentina, ele é o maior artilheiro da história da seleção argentina. Ele o exemplo fica até melhor com o que você está falando. Messi do Barcelona. Não é quando aparece um desajuste que o cara... Algo no coletivo dá errado para ele cair de rendimento? A última vez que eu lembro do Cristiano Ronaldo mal foi naquele período do Rafa Benítez, antes da chegada do Zidane. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu não quero que todo mundo seja Messi, que todo mundo seja Cristiano Ronaldo. Eu estou dizendo assim, os jogadores de exceção... Você está comparando o Rodriguinho com o Cristiano Ronaldo, hein? Isso não tem jeito. Isso eu já descobri que não dá para evitar. Posso botar meu zagueiro favorito aqui na discussão? Meu parceiro de Nova York. Parceiro mais ou menos, porque você deixou ele a pé no Central Park. Não, deixei ele na cara do gol. Deixou a pé no Central Se o Park. Romário não carruagem, tudo mais. Não, ele querendo alugar uma carruagem com o vocabulário de inglês dele. Qual é o seu vocabulário em inglês? Michael Jackson, Michael Jordan, Michael Phelps.
tacinha. Mineral Water e Ice Cream. Ice Cream. Duas vende água à sacolas vontade. lotadas. Mas voltou graúdo, né? Voltou graúdo. Na hora de comprar, sabe tudo. Na hora de desenrolar. 94. Não era um time ruim, longe disso. O nível dos jogadores é excelente. Se Bebeto e Romário não tivessem grande fase, o Brasil ganhava a Copa? Se um deles tivesse mal, a gente não ganhava. Então. Agora, o Raí caiu de rendimento durante a Copa. Então, mas o Raí não era nem o Bebeto nem o Romário. Né? Embora fosse o Raí. Então você acha que assim, é isso, só uma boa comparação. Só o fora de série consegue manter esse rendimento inabalável. Eu acho que... Ou quase. Até alguns fora de série caem porque um o pouquinho, mediano né? precisa se esforçar muito para ser fora de série. O fora de série, qualquer coisinha que ele faz, ele já é fora de série.